Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje eu vou conversar sobre um desafio que um colega meu me contou essa semana. Eu dei uma aula online para a empresa onde eu trabalho e aí na parte de fazer perguntas, um colega acabou mais do que fazendo uma pergunta, ele acabou falando uma situação que ele está passando e me perguntou o que eu achava que poderia ser feito. E aí eu achei que esse desafio que ele está enfrentando agora, eu tenho certeza que muitos gestores devem estar enfrentando ou certamente já enfrentaram na sua vida, porque eu também já enfrentei. E eu acho que isso é bem comum. Bom, qual era o desafio trazido pelo meu colega? Ele falou assim, parafraseando, tá? Eu tenho um funcionário que ele não está muito afim de trabalhar, isso está me dando problema. Eu não sei o que fazer com ele. Eu não sei se eu mantenho esse funcionário na minha equipe ou se eu coloco ele à disposição da administração e aí fico com um quadro aberto do meu setor. E aí eu também não sei se a empresa, se a organização tem o que fazer com esse servidor, mas eu estou aqui entre deixar ele na equipe ou entregar ele para a administração e abrir mão desse funcionário, mesmo que eu vá ficar com o espaço aberto na minha unidade. Bom, eu tenho certeza que se você ainda não passou por essa situação, você irá passar. Eu passei e eu acredito assim, que existem várias saídas para esse desafio. E isso acontece porque cada situação acaba sendo uma situação. Às vezes pode acontecer de fato que o problema seja o servidor. Esse servidor pode ser que ele queira sair, pode ser que ele de alguma forma não se integrou à equipe, não está se sentindo acolhido, não se sente bem nessa unidade, então ele queira sair. Pode ser que ele não gosta daquela atividade do qual você é o gestor, né? Então ele não consegue ver outras possibilidades e de fato pode ser que ele queira sair. Mas na maioria das vezes é um pouco difícil, né? A pessoa até ela não quer ficar, mas ela não tem às vezes essa facilidade para poder ir para um outro lugar. E como a gente, né, nós somos do serviço público, às vezes as pessoas, os servidores, acham que eles não têm outra opção. Né? Eles acabam não podendo escolher um outro lugar para sair e acabam ficando desmotivados, não querem ficar mais lá, não gostam e podem até adoecer. Quando eu fui conversar com ele, dar a minha sugestão, eu falei para ele que eu acredito que pode haver 3 situações possíveis. E aí cabe a ele, né, identificar e tomar a melhor decisão para sua unidade. Afinal, é o gestor que toma essas decisões mais difíceis. Né? Tem que haver alguma coisa que diferencie o gestor do servidor normal. Uma delas é o processo de tomada de decisão. E aí, dentro da minha experiência, eu sugeri a ele 3 cenários, tá? Uma situação, eu disse para ele que pode ser que esse servidor ele não está sendo bem aproveitado pela unidade. Pode ser que esse servidor tenha algumas competências profissionais desenvolvidas que podem ser úteis para o setor, mas esse gestor não está conseguindo perceber isso. E está atribuindo atividades a ele que não condiz com as características profissionais que ele tem, não condiz com as competências profissionais que esse servidor tem. E se esse servidor ele acaba atuando com uma atividade que não tem a ver com essa competência, pode ser que ele de alguma forma está desmotivado, não está produzindo, não está trazendo os resultados que esse gestor espera. Então eu perguntei para ele, né? Sugeri que ele verifique se o seu funcionário está com atribuições que estejam de acordo com as suas competências, porque pode ser que os problemas que esse funcionário estejam trazendo para ele esteja relacionado com essa falta de correspondência entre as competências profissionais do funcionário e as atividades. E vou dizer que isso é muito comum de acontecer. Eu acredito que tem grandes chances de ser essa situação, tá? Por quê? Às vezes, os gestores públicos não recebem um treinamento adequado para poder trabalhar as competências individuais dos funcionários da sua equipe. Na maioria das vezes, eles definem
as divisões de tarefas de acordo com a unidade que eles gerenciam e não com as competências profissionais. Por exemplo, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Trabalho numa vara e aí tem que fazer, sei lá, notificação, tem que fazer mandado, tem que atender ao balcão, tem que fazer audiência. São atividades genéricas, você pode pensar no seu setor. E aí eles têm 5 servidores, ele pega e coloca um servidor em cada lugar. E na maioria das vezes ele faz isso pensando não naquilo que a pessoa é boa para fazer ou gosta de fazer, mas o que é mais prático para ele. Às vezes a pessoa faz uma determinada atividade porque ela não aprendeu a fazer outra. E o gestor que deveria ter desenvolvido ter ensinado esse funcionário a desenvolver uma outra atividade não está disposto a fazer. Então ele acaba não tendo possibilidade de colocar os funcionários certos nos lugares certos por falta de inabilidade do próprio gestor. Então, um dos itens que eu acho importantes antes da gente falar, o servidor não serve, o servidor está me dando trabalho, o servidor quer sair, é o gestor verificar essa situação, porque pode ser que no futuro esse servidor saia, mas pensar que ele vai sair porque você, gestor, não soube colocar ele na atividade correta é muito triste. É muito triste, né? Então, essa é a minha sugestão. Primeiro, verificar essa situação. Se você, gestor, verificou que é isso mesmo, ele está super bem, ele desenvolve as atividades que estão de acordo com as suas competências, uma segunda situação pode ser que esse funcionário esteja desmotivado por várias situações. Uma dessas situações, o gestor verificou que ele sim tem as competências profissionais adequadas com as atividades que ele desenvolve. E aí, ele desenvolve essa atividade por 10 anos. É de uma certa complexidade essa atividade, sim, e esse servidor que é tão bom nessa atividade, ele faz isso por 10 anos. E o gestor nem pensa em tirar ele desse lugar porque ele é bom nisso. Só que a pessoa, com o passar do tempo, ela não está se sentindo mais desafiada. Lembra que eu falei no primeiro vídeo? Que toda vez que você atinge um patamar, você precisa se desafiar de novo. O mesmo acontece com a sua equipe. Você precisa manter essas pessoas desafiadas, né, motivadas. Essa é uma ótima forma de manter as pessoas motivadas no trabalho, dar desafios que elas consigam atingir. Então, pode ser que esse funcionário está desmotivado porque ele não aguenta mais fazer essa mesma atividade. E aí, num determinado período de tempo, ele parou de produzir adequadamente como você queria. Então, pode ser que a desmotivação esteja relacionado com isso. Ele está precisando se sentir desafiado. Pode ser que outro motivo pelo qual ele está desmotivado, pode ser que ele esteja com um problema pessoal. Às vezes um problema com o filho, com uma família, com a mulher ou com a esposa e assim vai. E esses problemas pessoais estão interferindo na produtividade desse funcionário. Se isso estiver acontecendo, a minha sugestão é que, primeiro, você converse com a pessoa, tente entender o que está acontecendo, por qual motivo ela está assim tão desmotivada. Então, se for uma situação que está além da sua área de atuação, além daquilo que você pode fazer por ele, a minha sugestão é que você tente ser compreensível ao ponto de entender que isso provavelmente será passageiro. Ou dentro daquilo que você pode fazer, poder ajudá-lo para que isso seja passageiro. Às vezes ele está tendo problema na família porque ele está trabalhando demais além do horário. Então, às vezes, você como gestor precisa mostrar para ele que no horário que ele precisa ir embora porque ele tem que cuidar da família. Às vezes ele está tendo problema com o filho porque ele não está conseguindo acompanhar o filho na escola ou nas atividades de casa desse filho. Então, às vezes, seja importante você mexer no horário dele para dar uma certa flexibilidade, para ele poder atingir os seus objetivos com a família. Se ele estiver bem na família, ele vai estar bem no trabalho. Então, às vezes, essa desmotivação ela pode ser temporária por conta disso. Existe mais alguma situação pelo qual o funcionário pode estar desmotivado? Sim, porque a motivação ela é intrínseca a qualquer um, a cada um, né? A cada um. Eu, por exemplo, digamos que eu posso me sentir motivada fazendo uma determinada atividade e não outra. Outra pessoa pode se sentir motivada recebendo um determinado salário e não outro.
Uma pessoa pode se sentir motivada tendo um horário de trabalho flexível e não fixo. Então, cada pessoa vai se motivar de uma forma diferente. Então, cabe você, gestor, identificar se o problema é a falta de motivação desse funcionário, verificar o que você pode fazer para ajudá-lo a se motivar, tá? Eu te dei 2 dicas. A terceira situação, que é uma situação um pouco mais crítica, porque a primeira e a segunda eu não abriria a mão desse funcionário, tá? Eu tentaria fazer algumas adequações, seja comigo, seja com a equipe, para poder manter esse funcionário e aumentar a sua produtividade, acertando essas 2 situações. A terceira situação, normalmente está relacionada a um funcionário que ele não quer ficar ali. Não é o interesse dele ficar ali. Por qual motivo? Por qualquer motivo. Às vezes ele quer ir trabalhar em outro lugar, às vezes ele não gosta daquela atividade, às vezes ele não conseguiu se integrar à equipe, às vezes ele não conseguiu se integrar à cultura daquela unidade, porque cada unidade ela acaba dentro da equipe se fechando e criando uma certa cultura. Então, se essa é uma situação, esse funcionário não conseguiu se integrar, ele não tem interesse, ele tem outros planos, ele quer ir para outro lugar, esse funcionário de fato quer sair. E na maioria das vezes ele não sabe o que ele pode fazer para sair. E aí às vezes ele acaba criando problemas para o gestor, ele acaba criando problemas de relacionamento com outros membros da equipe, porque ele quer ser colocado à disposição, ou nem diria colocado à disposição, mas ele quer acelerar o seu processo de saída da unidade. Então, esse funcionário, ele tem dentro da cabeça dele já o interesse em sair. Não vai ser nada que esse gestor possa fazer para segurá-lo, pelo contrário. A tendência é que quanto mais esse gestor tentar fazer alguma coisa para manter esse servidor que não quer ficar, ele provavelmente vai criar problemas para sua equipe. Ao longo prazo, ele vai poder desmotivar a equipe por conta de um funcionário que ele não quis abrir mão. Eu entendo, né? Pelo menos na minha organização, desde esses meus 14 anos, foram pouquíssimas vezes que a gente teve uma situação que o quadro de funcionários estaria completo. E aí sempre foi um problema a gente conseguir funcionários e ainda tinha uma expectativa que esse funcionário se encaixaria as nossas necessidades como gestores. Então, às vezes, mesmo que a gente tenha um funcionário que ele já não tem interesse nenhum de trabalhar, às vezes a gente tenta segurar porque a gente acha que é pior ficar sem ele do que com ele. Mas a minha sugestão é que manter esse funcionário, se de fato ele não quer, manter ele por um longo período de tempo, isso pode prejudicar na sua equipe de modo geral, na motivação da sua equipe, isso pode trazer problemas com relação à fofoca, isso pode trazer problemas, sei lá, por ciúmes, ou isso pode tirar a sua responsabilidade, a sua autoridade ao longo do tempo, né? Porque às vezes as pessoas que estão sempre com você, que estão se esforçando, elas acabam sendo punidas porque você insiste em manter uma pessoa que não tem interesse em trabalhar e ela não está ajudando, ela está atrapalhando. Então pode ser que no final, se você insistir em ficar com essa pessoa, você tenha mais prejuízo do que se você simplesmente abrir. E falar, você quer ir, tudo bem, vai, a gente vai ficar bem até a gente conseguir encontrar uma outra pessoa que se adeque melhor à nossa unidade. De verdade, é sem rancor, entendeu? Não deu, não deu. A vida é assim, né? Às vezes acontece. Nesse caso, Renato, tem alguma habilidade, tem uma competência que esse gestor pode trabalhar? Tem. Uma delas vai estar relacionada com as suas competências emocionais, né? O quanto esse gestor, ele consegue controlar as suas emoções, porque na maioria das vezes essas situações, elas trazem problemas de relacionamentos muito sérios. Não diga assim uma questão às vezes de ofender, mas é complicado, porque a pessoa já não quer ficar, ela vai ficando um pouco mais arisca, às vezes ela não fica tão polida assim na hora de se manifestar,
às vezes ela acaba atacando um membro da equipe, e aí o gestor, ele sempre, de alguma forma, precisa manter a calma. Então, ele precisa desenvolver as suas habilidades emocionais, né? Um pouco da resiliência é muito importante. E o que eu diria que é o importante, né? O gestor, ele ficar atento e tentar entender quais são os motivos que levam essa pessoa a querer sair. O que está deixando ela desmotivada? Porque, às vezes, o erro pode ser seu, né? Você não está, como eu disse, não está sabendo atribuir as atividades corretamente, de acordo com as competências profissionais. Então, essa é uma competência que você precisa ter, que está relacionada com a competência da liderança. Atribuir atividades de acordo com a capacidade profissional de cada membro da equipe é um dos pontinhos desenvolvidos dentro da competência liderança. Então, a liderança é importante? É super importante. Por que a competência liderança também é importante? Porque a liderança, de alguma forma, ela inspira as pessoas a fazerem o que elas precisam fazer dentro do tempo que elas precisam fazer. Elas entendem qual é a importância do seu trabalho, ainda mais no serviço público. O gestor líder, ele inspira as pessoas pelos seus valores, ele inspira as pessoas pelo o seu caráter, pela sua ética. As pessoas sabem que elas precisam fazer porque elas têm você como espelho. O gestor líder, ele acaba trazendo as pessoas por uma questão de inspiração. A inspiração é a mesma que a motivação? Não, elas são diferentes. Como eu disse, o que motiva uma pessoa motiva a outra. Será que trabalhar com alguém ético, alguém com valores corretos, isso motiva? Sim, também motiva, mas não é a mesma coisa. Então, competência e liderança é importante? Sim, é importante. Um desafio desse demonstra que você, gestor, precisa trabalhar melhor essa competência e liderança. Mas eu diria que trabalhar competências como a resiliência, trabalhar competências como controle emocional, isso é super importante. Agora, não deu certo. Você acha, de fato, eu acho que esse meu servidor, ele tá mais nesse terceiro caso, ele de fato quer sair, ele tá visando um cargo maior numa outra unidade, ele quer trabalhar com outra pessoa, ele não gosta dessa área, ele prefere outra. Qualquer motivo que seja, se essa é a situação que você se encontra, minha sugestão é que você deixe ir. Entendeu? Você vai ver que você vai ter uma tranquilidade, a sua equipe vai ficar mais tranquila, mesmo que por um tempo eles precisam trabalhar mais para poder atender aquilo que se espera, ou atingir os resultados que estão sendo propostos, ou oferecer o serviço num tempo que seja razoável. Num determinado momento, a sua equipe vai sim se esforçar mais para fazer, porque ela vai se sentir mais tranquila, não tendo uma pessoa que não se encaixou no grupo. Não tendo uma pessoa que não quer fazer parte desse grupo, tá? Eu acredito que esse é um problema, esse é um desafio muito comum na administração pública. Isso acontece em qualquer unidade, em qualquer organização. Vai chegar um momento que o gestor, sim, vai enfrentar uma situação como essa. Por isso que as competências são tão importantes. Como é que eu atribuo isso à estratégia? Bom, eu tendo um grupo unido, eu tendo um grupo motivado, eu tendo um grupo que está sendo bem liderado, os resultados serão atingidos. Quando a gente fala que resultados estão sendo atingidos, nós temos estratégias sendo realizadas. Então, tem tudo a ver. Gestão de pessoas tem tudo a ver com estratégia organizacional. Tá bom? Esse era o recadinho de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E se você tiver alguma experiência sua para nos contar com relação a esse desafio que eu acabei de conversar com vocês no vídeo, deixa aqui na parte de comentários do vídeo e eu vou estar super disposta a interagir com vocês, a responder caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Hoje é só, espero você no próximo vídeo. Muito obrigada!